Fala-me, musas, do querido filho de Hermes, o de pés de bode, de 2 chifres, amante do ruído e que, pelos campos cheios de árvores, anda pra lá e pra cá com as ninfas habituadas a dançar, que pisam o alto da rocha escarpada invocando Pan, o deus pastor de cabeleira brilhante e descuidada, a quem foram destinados os picos cobertos de neve, o cume das montanhas e os caminhos pedregosos. Ele caminha para lá e para cá, através de moitas cerradas em um momento. É atraído por suas suaves correntezas e no outro fica vagando em penhascos rochosos, subindo ao topo das colinas para observar as ovelhas. Esse é um trechinho de um hino homérico a Pan. Talvez o registro mais antigo dessa divindade. E é claro que eu não poderia fazer os deuses do meu coração sem falar do primeiro Deus que eu amei, né? O primeiro Deus que eu conheci foi Pan. Claro, depois do Deus cristão, que é aquele com o qual a gente já convive, né? Até porque a gente é de um país em que o cristianismo é muito forte, mas eu acho que todo mundo, pelo menos da minha geração, e até mais velho, vai se lembrar da sessão da tarde em que a gente tinha lá aquele filme As Sete Faces do Dr. Lau. E tinha uma cena que era das minhas preferidas. Tinha uma cena da Medusa, que eu amava, e tinha também a cena de Pan. Então, é uma cena muito icônica do filme, maravilhosa. Não é spoiler, porque já é um filme muito antigo, mas Pan aparece ali, tem todo um upa-lelê, né? Enfim, gente, Pan é dos meus deuses mais amados, o primeiro deus que eu amei, o primeiro deus que eu conheci e que eu cultuei e tudo mais. E aquela coisa, a gente tem deuses que são os melhores amigos do momento, e depois eles cedem espaço para que a gente conheça outros amigos, para que a gente faça outras amizades, mas eles jamais saem de perto de nós, e Pan é um deles. Bom, Pan é o deus dos bosques, é o deus das florestas, é telúrico, é quitônico, então é o que eu falei para vocês. Gente, eu acho que todos os deuses que eu gosto mesmo, assim, meninos, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar assim, são deuses da mata, são deuses telúricos, muito ligados à terra, e Pan não é diferente. Eu tenho para comigo, lembra no vídeo passado que eu falei de Oxóssi, acho que foi no vídeo de Oxóssi, acho que foi, que eu falei do medo da mata, medo quando entra a mata. Então, esse medo, que é um medo que eu tenho desde criança, né, que hoje já tá de boa, né, mas é um medo desde criança. Tem esse lado que eu tenho certeza, que foi o que eu citei lá no nosso vídeo, que eu tenho certeza que eu sinto as presenças ali, que sentem a minha presença e que não querem um humano ali, mas ao mesmo tempo tem uma relação muito forte com o Pan. Porque o sentimento do medo da floresta, para alguém que é da cidade, né, que é urbano e não pagano, que é o meu caso, nasci numa grande cidade, fui criada numa grande cidade, numa grande polis, por assim dizer, né? Todas essas pessoas que eram da cidade, que eram urbanos, eles se contrapunham ao paganos, né? Que era o pessoal do campo. E das florestas, as pessoas do bosque, né? As pessoas da mata, as pessoas da roça. Então, todas as questões da roça, do mato, eram questões extremamente mistéricas, ainda são, né? Ainda são assim. Então, essas pessoas da cidade, elas tinham muito medo. E esse medo, quem dava, né? Quem botava esse medo nessas pessoas, é o grande protetor do selvagem, é o grande protetor da vida, que é Pan. Aliás, a palavra pânico vem de Pan, exatamente de Pan. E ele foi conhecido por vários outros nomes, né? Para vocês terem uma ideia, Silvanus, inclusive, se você tem um sobrenome Silva, você tem que ficar muito feliz, né? Se você chama Silvia ou se você chama Silvano, tudo está relacionado a Pan. Eu costumo dizer assim, nossos nomes, eles são por si só sagrados, né? Porque recebemos de pessoas que vieram antes de nós e tem um significado profundo. Inclusive fiz um texto uma vez sobre isso que está no meu blog, Caldeirão de Circe, um blog antigo, tem alguns textos lá.
sobre essa sacralidade. Então, Silva é selva, é mata, é floresta, é telúrico, é Pan, é Dionísio, é Oxóssi, é Quernunos, é Frei, são todos esses deuses e deusas, obviamente, das matas, do selvagem. Outro nome pelo qual ele é conhecido é o Lupércio. Então você vai ter um festival em Roma, que é a Lupercalia, que é um festival em honra a essa face dele já romana. E sobre seu nascimento, bom, tem um mito que vai dizer que ele é filho de Zeus com Almateia, por isso que ele tem os pés de bode, né, e tudo mais, as orelhas e tal. Mas a gente também vai ver, como no próprio hino que eu trouxe para vocês, ele como filho de Hermes, como filho de Hécate. Então a gente vai ver essa associação, sim, né? Vai ter essas versões do nascimento dele. A gente vê ele junto com vários deuses. Então, assim, dentro das narrativas míticas, Pan tá geralmente presente, né? Assim, não em grandes narrativas, mas geralmente ele tá presente ali. Outro amigo, né, truta dele, Dionísio. Claro, altas festas, né? Porque Pan é o senhor das festas, é o senhor de tudo. Então, até o prefixo Pan, né, é tudo. O que nos leva a crer que, embora os seus registros ali fortes esteja ali no período clássico, a gente acredita, né, tipo eu que sou amadora, mas assim, historiadores que se debruçam a estudar Pan, acreditam que, na verdade, ele é a grande força primordial, talvez a primeira divindade ali, pelo menos na região ali, da Arcádia, né? Então, e que se vocês forem pesquisar em outras culturas, normalmente o Deus, né, a figura de Deus vai estar relacionada à Terra, né? Os primeiros, pelo menos assim, você pega Osíris, enfim, tem toda uma questão aí pra gente debater, né? Mas talvez ele seja isso, ele seja o tudo. E ele é isso, né? Quem não conhece a flautinha de Pan, aquela flauta? Aliás, tem um mito que eu gosto de recontar, né? Porque os mitos gregos... Aliás, eu tenho vontade de fazer um quadro aqui só recontando mitos. O pessoal já falou que eu conto bem mitos. Né? Mas eu conto do meu jeitinho, meio palhaça, né? Então eu tenho uma vontade de recontar os mitos, mas retirando algumas coisas que a gente vê que é forte, né, de um patriarcado. Então, raptos, estupros, a gente pode fazer de uma outra maneira. Se vocês quiserem comentar aí, se vocês querem que eu conte mitos, os passarinhos querem, né? Que o Pan está dizendo que quer, né? Se vocês querem que eu faça isso, eu faço, tá? Eu conto aí os mitos para vocês de uma outra forma. Tem um mito de Pan, que é o mito da sua flauta, né? De como nasceu a sua flauta, que tem a ver com... Ele era apaixonado por uma náiade. O que é uma náiade? Uma náiade, é uma ninfa de água doce, resumidamente. Então ele era apaixonado por essa náiade, só que essa náiade, assim, não queria nada com ele. Falava, não quero ele, porque ela, na verdade ela queria se casar com um homem, né? Um mortal, um ser humano. E Pan não é, né? Pan é um deus, com pés de bode e tal. E aí, Pan era super apaixonado por ela. Conta a história que ele foi lá e ficou perseguindo ela, e aí pra fugir ela foi transformada em caniços, né? Caniços de planta, aqueles caniços. E aí Pan pegou o caniço, e Pan gostava muito de barulho. Pan ele adora, né? Barulhos, sons e música e tudo mais. Ele, quando viu aquele caniço ali, a amada dele sendo transformada, então ele juntou vários caniços e criou a flauta doce, né? A flauta de Pan, que é encontrada em vários lugares do mundo, que é aquela flauta... Gostaram, né? Então, e aí ficou famosa, né? As suas flautas, mas foi em honra a uma grande amada, assim, alguém que ele amou muito. Amor da vida dele também... A gente pode colocar como Selene, né? A lua. Gente, como é que pode, né? Como é que poderia eu não amar Pan? Como é que poderia eu não ter escutado o chamado de Pan, meu amor? Impossível, não é mesmo? Então, Selene, a lua. Então, é muito comum você, quando fazer algumas experiências de conexão com esse Deus, você está numa floresta, normalmente à noite, com uma lua bem grande, bem cheia, assim, iluminando a noite.
e você escutar umas flautas de Pan. Aliás, ele é o grande senhor da música, né, das festas e tudo mais. Nós do Semente somos muito abençoados por esse Deus, tanto nos ruídos quanto nas músicas e alegria que nos compõe, né? Por falar nisso, tem uma música que é do Dan the Bard. Se tiver, eu coloco nos stories pra vocês, né? Que é uma música muito linda, né? Tem uma parte da música, inclusive, que ele fala mais ou menos assim, que ele já viu oferendas pros deuses, muitas oferendas, pessoas fazendo várias oferendas e tal. Mas quem realmente conseguiu ouvir as flautas de Pan? Né? Então eu acho isso super profundo nessa música, porque traz muito... Pan é um deus visceral, é um deus telúrico da terra, né? Então ele ao ouvir o toque da flauta dele, não tem como você resistir. Essa é a grande realidade, você entra na floresta. Outra coisa, Pan tem tudo a ver com Capricórnio, tem até um mito, né, da constelação de Capricórnio e tal, que tem a ver com Pan. Mano do céu, meu Sol é em Capricórnio, meu bem, meu Marte é em Capricórnio, né? Eu sou super Pan. E aí as pessoas acham que Capricórnio é só aquela visãozinha, né? Imagina, meu bem, Capricórnio é terra, Capricórnio é ectônico, Capricórnio é Pan. Tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu venho com mais.